Olá, essa é a aula 5, parte 2, que é geração de variável aleatória com distribuição normal. Bom, conforme estávamos falando na parte 1, temos esse quadro que é a relação entre o tipo de variável e o tipo de distribuição. Estudamos as outras três possibilidades na aula 5, parte 1, e essa aula, parte 2, irá tratar da distribuição normal. A distribuição normal foi estudada lá no primeiro ano do curso de graduação em estatística. Ela é geralmente utilizada para variáveis contínuas, mas pode ser utilizada para aproximar uma variável discreta. Nesse caso, temos que utilizar a função int. Inclusive, nós vamos fazer um exemplo usando essa função int que devolve a parte inteira. O que significa uma distribuição normal? Ela é uma distribuição de uma probabilidade, ela é a distribuição de probabilidade de uma variável contínua que basta ter a média e o desvio padrão que eu tenho uma ideia da distribuição normal, que é aquela distribuição que tem forma de sino, onde no meio temos os valores mais concentrados na média. E a distribuição normal ela tem um papel muito importante em simulação, porque geralmente acabamos muitas vezes assumindo que a determinadas variáveis obedecem uma distribuição normal. Por quê? Temos apenas conhecimento de média e desvio padrão e partimos desse pressuposto que, em geral, na média vai acontecer aquele valor com um desvio padrão, ou seja, terá uma distribuição parecida com essa do sino. Só que para simular a variável é necessário gerar números aleatórios com distribuição contínua normal. E isso é realizado no Excel através do uso simultâneo da função chamada invinorme, que vai dar a inversa da normal, e a função aleatória. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa função. Vejamos aqui. Essa é a distribuição normal, em forma de sino, e é uma distribuição normal com média 10, tá certo? E um desvio padrão igual a 4. Quando escrevemos no Excel a função distinórmio, sendo x o valor que estamos procurando, média e desvio padrão, ela tem duas coisas que pode nos devolver. Vamos ver a primeira. A primeira, usando o argumento, o quarto argumento, valendo zero, ela vai retornar o valor de y dado o valor de x. Ou seja, ela vai retornar esse 14 aqui, nessa curva aqui, que ponto que corresponderia? Ela vai devolver esse ponto aqui. Esse ponto é simplesmente relacionado à questão desse desenho aqui. Uma outra, se colocamos em vez de zero nesse argumento, colocamos o valor de 1, ele vai devolver, então, o valor da área até o ponto x, que seria o 14. Ou seja, a probabilidade de termos um número menor ou igual a 14, uma distribuição que a média é 10 e o desvio padrão é 4, é 0,84%. Logicamente que a probabilidade de ser maior, então, seria em torno de 16%, porque soma 100. Mas o que nos interessa é essa questão, que, tendo esse valor aqui, temos a área. Mas, se conseguirmos fazer diferente, ou seja, observe que a área ela pode variar de 0 a 1. E o que gera esses números de 0 a 1 é aquela função do Excel chamada aleatório. Então, nesse caso, o que acontece é que, se tivermos, dada a área que pode ter sido gerada por um número aleatório, conseguimos achar um valor que siga uma distribuição normal. Então, essa função utilizada, ela se chama invinorme. A função invinorme, você entra com a área, que é um valor entre 0 e 1, é essa área aqui, o valor entre 0 e 1, dá a média, que é 10,
o desvio padrão, que é 4, e ele vai te devolver exatamente aquele valor que você estava querendo. Com isso, a gente consegue fazer as simulações. Vamos ver um exemplo? Considere novamente o problema do jornaleiro. Só que agora vamos fazer uma outra modificação. Vejamos o último trecho com essa modificação. A partir da sua experiência vendendo jornais, o jornaleiro sabe que o número de clientes que aparecem em um domingo segue uma distribuição normal. Ou seja, o que isso significa? Que a grande maioria vai se concentrar em 150 jornais, só que com desvio padrão de 25 jornais. Então, é como se tivéssemos aqui 150 jornais com desvio padrão de 25 jornais. Nesse caso específico, vamos então experimentar, rodar, utilizar a simulação através do Excel. Aqui temos a planilha da aula 5, situação problema 1, que é o problema do jornaleiro. Fizemos inicialmente com a resolução uniforme, onde fizemos o gráfico de tendência, depois utilizamos a resolução por PROC-V, e agora vamos fazer o mesmo exemplo usando a distribuição normal. Vejamos o que acontece nesse exemplo aqui. A média é 150 e o desvio padrão é 25. E queremos gerar várias demandas. Então, nesse caso, usamos a função inv-norm. Essa inv-norm, essa probabilidade que ele pede é exatamente conforme naquela figurinha, conforme nessa figurinha aqui, essa probabilidade aqui. Ou seja, queremos simular valores aqui embaixo. Dadas as probabilidades, vamos simular valores aqui embaixo. Nesse caso, então, vamos escrever aleatório. E considerar esta média e este desvio padrão. Temos, então, o valor de 125. Mas observe que não podemos ter valores quebrados, tá certo? Então, por isso, fazemos uma modificação nessa forma. Colocamos a função int, e a função int vai devolver o valor inteiro. 136 nesse caso, porque ele já mudou o valor. Então, aqui nós temos várias demandas que foram geradas, tá certo? Considerando média 150, desvio padrão de 25. Temos aqui se sobrou ou não. E, finalmente, na última coluna, temos o valor do lucro. Observe que o valor recebido. Observe que ela está comprando 3 lotes, o que pode não ser suficiente. Podemos experimentar como ficariam os resultados se colocássemos 4 lotes. Ok? E a mesma coisa se colocarmos 5 lotes. Que podemos perceber que o custo já caiu bastante. Por causa da média do desvio padrão, 5 lotes vezes 50, 250 jornais não são necessários, se tornam valores muito extremos. Ainda no problema do jornaleiro, da mesma forma que fizemos na parte anterior dessa aula, podemos calcular a tendência. Lembrando que esse valor aqui é igual ao primeiro, e os demais valores vão ser uma média dos dois valores anteriores, sendo que o primeiro deve ser fixo.
Vamos ver se aconteceu alguma tendência. Aparentemente sim, está em torno de 102, 100 e alguma coisa. É possível novamente fazer aquele gráfico. Inserir um gráfico de linha e aqui temos o gráfico com a tendência. O gráfico de tendência, ele serve para termos uma noção do que vai acontecer. Por exemplo, se ela comprar 4 lotes, a tendência é ir para 94 de ganho, R$ 94 ou unidades de ganho. Agora, se ela colocar 3 aqui, vamos ver, analisar. Aí temos uma média esperada de 103. Tente agora fazer ao mesmo tempo uma linha de tendência. Se ela comprar 3 lotes, uma linha de tendência. Se ela comprar, se o jornaleiro, né, se ele comprar 4 lotes, ou ainda se ele comprar 5 lotes. E verifica qual dessas 3 opções, ou qualquer outra, seriam mais interessantes para o jornaleiro. Considere agora a situação problema 5A, que é o problema da florista. Ou seja, Laura tem um quiosque de flores na Avenida Juscelino Kubitschek. Ela compra as flores no CEAGESP, 50 centavos por flor, e as vende a R$ 1 por flor. Laura se pergunta qual é o número ótimo de flores a pedir todo dia. Baseada em seus últimos 3 anos de atividade, ela constatou que pode chegar a uma demanda aproximada por meio de uma distribuição normal, com média de 100 e desvio padrão de 20. Quando ela termina o dia com mais flores do que clientes, ela pode vender tudo que sobra 10 centavos por flor. Qual deveria ser o número de flores, então, a serem pedidas todo dia que retorne o maior ganho? Então, você vai tentar responder isso com simulação, mas além disso, você vai tentar fazer um gráfico com a linha de tendência dos lucros, considerando 3 valores possíveis de compras de flores: 94, 102 e 110. Só que tente fazer os 3 gráficos no mesmo, as 3 linhas de tendências no mesmo gráfico. Para esse exemplo da Laura, colocamos aqui, você vai encontrar a planilha Aula 5, Situação Problema 4, Base, em que você pode usar essa base para tentar resolver o problema da Laura. Vamos aqui fazer, então, relembrar essa questão de como que eu uso a distribuição normal para gerar demandas de pedidos de flores. Então, nós colocamos inv.norm, sendo que a probabilidade vai ser o aleatório, abre e fecha, a média 100 e o desvio padrão 20. Lembrando que se você vai arrastar, você precisa travar essas células. Então, aqui nós teríamos 85,25 flores. Observamos que realmente não faz sentido ter flores quebradas. Então, usamos a função int. E nesse caso, temos aqui os valores possíveis, tá certo? Verifique qual seria a fórmula para você calcular o lucro e depois faça a tendência. Conforme o enunciado do problema, você deve fazer para possíveis valores de compra: 94, 102 e 110. Ainda dentro desse contexto de exemplos, temos a situação problema 5B, que é a distribuição de lucro. Nesse caso, temos várias variáveis que estão sendo simuladas ao mesmo tempo. Observe que, conforme as hipóteses, então nós fazemos alguns pressupostos básicos para fazer a simulação. As variáveis têm distribuições diferentes.
A primeira é uma quantidade demandada que flutua entre 8.000 e 12.000 e está distribuída uniformemente. Vou usar o aleatório entre para fazer essa simulação. O custo variável está normalmente distribuído, tem média 7 e desvio padrão 2. Lembrar que o custo não pode ser menor que zero. O preço de mercado está normalmente distribuído, com média 10 desvio padrão 3. E o preço de mercado não pode ser menor do que 1 nesse caso. E o custo fixo é 5.000. Então, nesse problema em sua resolução, você deve apresentar a distribuição de probabilidade dos lucros e a probabilidade que a empresa perca dinheiro quando comercializá-lo. Como vamos calcular esses valores? Podemos pensar, então, em como resolver esse exercício usando o Excel. Observe que os dados estão aqui. A quantidade ela é uma distribuição uniforme, que tem o mínimo e o máximo. Então, nós podemos usar um aleatório entre. O custo variável é uma distribuição normal, sendo que o menor valor seria o zero. O preço de mercado não pode ser menor do que 1, e ele tem uma média de 10, desvio padrão de 3, e temos os custos fixos. Aqui temos uma base para ajudar você a resolver. Observe que foram feitas 1.000 simulações, devem ser feitas 1.000 simulações. O custo variável tem duas colunas, porque um você pode calcular e o outro você vai utilizar essa restrição de que não pode ser nada. E a mesma coisa vai acontecer com o preço unitário. E depois você vai poder calcular o lucro para cada uma dessas linhas. Por isso que esse é um problema do tipo estático, porque uma linha não interfere no cálculo das linhas seguintes. E aqui temos já os intervalos para que você faça a frequência e depois que calcule a distribuição de probabilidade. A situação problema 5C é exatamente a mesma coisa que a 5B, com o único ponto é que colocamos aqui uma regra a mais, truncado em ambos os lados. Truncado do lado esquerdo, esse daqui já tinha, mas essa regra aqui colocamos a mais. Ou seja, o custo variável tem que ser no mínimo 3,50 e ele também não pode ultrapassar o valor de 10. Então, você pode fazer esses dois exercícios para se fazer a simulação. Assim, o que aprendemos? A distribuição normal, uma revisão, mas o principal foi como gerar números aleatórios utilizando a distribuição normal. Lembrar que nesse caso a função do Excel é o env norm, aleatório, med desvio padrão. Ele automaticamente vai fazer os cálculos gerando valores de demanda, valores de vendas e tudo mais. Assim, para fixar os exercícios, para fixar o conteúdo, sugiro que você leia o capítulo 2 do livro, que está em PDF, e, além disso, resolva as situações do problema 5.A, que é o da florista. O 5B e o 5C é o mesmo problema, só que com algumas modificações.